Olha só, determine as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da função. Nesse caso aqui aparece uma raiz. Quando tem essa raiz aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Olha só, se liga aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. E se esse x ele for positivo, então isso aqui vai ser igual ao próprio x, certo? Isso aqui a gente tem que lembrar para fazer essa questão onde aparece a raiz quadrada, certo? Quando aparece a raiz quadrada. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ele está perguntando assíntotas horizontais e verticais. Toda vez que perguntar assíntotas horizontais, você vai calcular isso aqui, ó, o limite dessa função quando o meu x tender ao infinito. Pronto, vai calcular esse limite. Então, vai ficar limite de quem? De raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, quando x tende ao infinito. Beleza? Aí o que, é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dividir por x, ambos os lados. Então, dividindo por x, o numerador e o denominador, a gente vai ficar o seguinte: limite de quem? Dividindo isso aqui por x, dividindo isso aqui por x. Então, a gente vai ficar assim, ó. A raiz de 2x ao quadrado mais 1, e aqui 3x menos 5, quando x está tendendo ao infinito. O que acontece? Eu posso colocar esse x aqui dentro da raiz. Quando entra na raiz, entra como se fosse x ao quadrado. Então a gente pode reescrever assim, ó, limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E embaixo vai cancelar aqui, ó, 3x sobre x menos 5 sobre x, quando x está tendendo ao infinito. Então isso aqui vai ficar igual. Olha só comigo. Aqui vai cancelar esse com esse, ó. Vai cancelar esse com esse. Então vai ficar dessa forma. Limite de raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Porque lembrando que o x ao quadrado está dividindo todo mundo. Né? Eu vou até reescrever aqui, antes de cortar ali, ó. Antes de cortar. Opa, x tendendo ao infinito. Né? Então aqui vai ficar assim, ó. Limite de raiz de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre, ó, 3 menos 5 sobre x, quando x tende ao infinito. Então isso aqui vai ficar, cancela isso aqui, ó, vai ficar limite de quem? De raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, e aqui 3 menos 5 sobre x, quando x tende ao infinito. Quando x está tendendo a infinito, o que está acontecendo? Isso aqui vai tender a zero, isso aqui vai tender a zero. Ou seja, vai sobrar raiz de 2 sobre 3. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz de 2 sobre 3. Certo? Quando está dando igual um número específico, eu falo que y igual a raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal. Ó, é uma assíntota horizontal. Certo? Y igual a raiz de 2 sobre 3. A assíntota horizontal. Agora, a gente viu para mais infinito, a gente tem que ver para menos infinito o que está acontecendo. Então, vamos lá, fazendo para menos infinito. Para menos infinito, você vai ficar assim, ó, limite de raiz de 3x ao quadrado é 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, quando x está tendendo a menos infinito, certo? Aí tem que lembrar que raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. Mas se o meu x for menor que zero, isso aqui é igual a menos x. Então você pode dizer que x é igual a menos raiz de x ao quadrado. Por quê? Porque você tem um menos aqui, se deixar o x sozinho, vai ficar menos x ao quadrado.
menos raiz de x ao quadrado, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os membros por x. Vai ficar assim, ó, limite de quem? Ó, de raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre x e 3x menos 5 sobre x, quando x está tendendo a menos infinito, certo? Então, o que é que acontece? Como a gente está dividindo isso aqui ó, por x, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar o limite. Quando entra na raiz, você pode, antes de entrar na raiz, fazer o seguinte, raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre, isso aqui é menos raiz de x ao quadrado. Ou seja, eu substituí por essa expressão aqui que eu tinha falado, ó. Eu substituí por essa expressão aqui. X por menos a raiz de x ao quadrado. Então vai ficar o seguinte, sobre, aqui vai ficar 3 menos 5 sobre x, quando x tende a menos infinito. Então isso aqui é igual. Ó, você pode deixar uma raiz só em cima, a raiz de quem? Menos, o menos vai ficar aqui fora, 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3 menos 5 sobre x, quando x tende a menos infinito. Só que isso aqui parece com outro, né? Que vai ficar assim, ó, limite de raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui 3 menos 5 sobre x, quando x tende ao infinito. Né? Então, o que acontece? Isso aqui vai tender a zero, aqui vai tender a zero, né? E aqui tem o sinal de menos, que eu esqueci de colocar esse sinal de menos aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, isso aqui é igual a menos raiz de 2 sobre 3. Ó, menos raiz de 2 sobre 3. Então, o menos raiz de 2 sobre 3 é outra assíntota horizontal nossa. Portanto, y igual a menos raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal. É uma assíntota horizontal também. Ok? E como é que a gente encontra agora nossas assíntotas verticais? A gente olha onde o denominador tende a zero. Então, olha só. Para o denominador tender a zero aqui, ó, vou igualar esse denominador a zero. Então, a gente tem o seguinte. Para as assíntotas verticais. Para as assíntotas verticais, você tem aqui a função, ó, a raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Então, onde é que zera isso aqui? Vai zerar no onde zera o denominador. Então, você vai pegar 3x menos 5 igual a zero. 3x igual a 5, x igual a 5 sobre 3. Ó, x igual a 5 sobre 3. Zero. Então, se a gente vai estudar agora o limite quando x está tendendo a 5 sobre 3 pela direita e pela esquerda. Então, vamos lá. Limite dessa função 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, quando x tende a 5 terços pela esquerda e o limite da mesma função quando x tende a 5 terços pela direita, certo? Então, pela direita e pela esquerda. Então, olha só o que acontece. Olha a análise que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu vou colocar assim. Quando x está tendendo a 5 terços pela esquerda, isso aqui, raiz de 2x ao quadrado mais 1, isso aqui vai tender a um número positivo. Ó, eu nem vou precisar fazer a conta. Né? Isso aqui, eu já sei que tende a um número positivo. Eu já sei que isso aqui é
Já sei que isso aqui é um número positivo, certo? Eu sei que é um número positivo. E 3x menos 5 vai tender a zero pela esquerda, porque isso aqui vai se aproximar de zero, só que com valores menores. Né? Menos 0,1, menos 0,001 e assim por diante. Então, isso aqui vai tender a menos infinito. Da mesma forma, quando você olha para aqui, ó, tendendo a mais pela direita, né? X tende a 5 terços pela direita. Então, eu sei que isso aqui, ó, isso aqui é um número positivo. E 3x menos 5, ó, isso aqui vai tender a zero pela direita. Como vai tender a zero pela direita, né? Então, isso aqui vai explodir. Estou falando que isso aqui vai ser... Isso aqui está tendendo a zero. Como isso aqui é um número positivo, então isso aqui vai explodir, vai ficar um número cada vez maior. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar que é mais infinito. Como isso aqui acontece, eu tenho que x, portanto, x igual a 5 terços. Aqui a gente tinha assíntota horizontal e agora 5 terços é uma assíntota vertical. Assíntota vertical. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Aí aqui está o gráfico dessa função aí, ó. Dessa função. O gráfico da função é esse aqui de azul, ó. Esse aqui é o gráfico da função, ó. É o gráfico da função. Aí o que acontece? Quando x tende a infinito, então está se aproximando aqui no valor cada vez mais próximo do raiz de 2 sobre 3. E quando tende a menos infinito, ó, o gráfico está se aproximando de menos raiz de 2 sobre 3. E os 5 terços, que é 0,6, ou isso aqui, 5 terços, está se aproximando aqui, que a gente viu que essa aqui é a nossa assíntota vertical. Ó, essa aqui é a nossa assíntota vertical. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos calcular esse outro limite aqui, ó, quando x tende a infinito. Como é que a gente resolve isso? Então, olha só, nesse caso aqui, como isso aqui está tendendo ao infinito, e o de cá também, você tem infinito menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação, porque a gente não sabe quem cresce mais rápido, um ou outro. Né? Então, o que a gente vai fazer? Tirar essa indeterminação. Para tirar essa indeterminação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar limite de raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, quando x tende ao infinito. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo. Ó, multiplica em cima e embaixo por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Então, aqui vai ficar o seguinte. Multiplicando aqui, vai ficar limite de raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Produto da soma pela diferença, né? Sobre a raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, quando x tende ao infinito. Então, isso aqui ó, vai cancelar, ó, vai cancelar. Né? Como está tendendo a infinito, é um número positivo. Vai ficar limite de... Deixa de azul aqui. Vai ficar assim, ó, limite de x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, quando x tende ao infinito. Aqui vai cancelar ó, esse com esse, certo? E o que é que nós temos aqui? Ó? Esse aqui é o limite de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, quando x tende ao infinito. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre infinito. Isso aqui vai dar um número cada vez maior. Então, isso aqui vai dar zero. Vai dar zero isso aqui. Esse limite aqui é igual a zero. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Agora, calcula esse limite aqui. Ó.
Limite do arco tangente de x. O arco tangente é a função inversa da tangente, né? Quando x tende a 2 pela direita. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse aqui, vamos chamar t, colocar aqui, seja t igual a 1 sobre x menos 2. Quando x está tendendo a 2 pela direita, então meu t vai tender a quem? Olha só, quando x tende a 2 pela direita, isso aqui vai se aproximar de zero pela direita. Logo, isso aqui vai tender ao infinito. Então, a gente pode trocar isso aqui. Limite, quando t tende ao infinito, igual, de quem? Do arco tangente de t vai ficar igual. Quando esse valor aqui está tendendo ao infinito, ó, o t está tendendo ao infinito, então essa função aqui está se aproximando do π sobre 2, certo? Por quê? Tangente de π sobre 2 dá infinito. Lembrando do gráfico da tangente, ó, gráfico da tangente. Se você lembrar do ciclo trigonométrico, o eixo da tangente é esse eixo aqui. Então, quando x se aproxima do π sobre 2, ó, do π sobre 2 está se aproximando aqui, né, do π sobre 2. Logo, a função vai tender ao infinito, a um valor cada vez maior. Ó, cada vez maior. Cada vez maior. Então, nesse caso é π sobre 2, certo? Esse limite aqui que nós queremos é π sobre 2. Beleza? Vamos lá. Limites infinito no infinito, né? Como é que a gente pensa nesse caso aqui? Ó? Quando você tem esse limite aqui, ó, limite de f de x, quando x tende a infinito é igual a infinito, quando está aumentando o x cada vez mais, e aqui está tendendo a infinito. Ó. Então, quando x está tendendo a infinito, está dando menos infinito, ou x tendendo a menos infinito está dando infinito, ou os dois a menos infinito. Então, quando x se torna cada vez maior, o valor da função também se torna cada vez maior. Limite infinito no infinito. Nesse caso aqui, por exemplo, eu gosto de fazer o gráfico para você ter uma ideia do que acontece. Então, olha só comigo aqui o seguinte. Quando você faz o gráfico, aqui, ó, de x ao cubo, ó, aqui, você vai fazer o gráfico do x ao cubo. Vai ficar assim, ó. Esse aqui é y igual a x ao cubo, certo? Então, quando o meu x está tendendo a infinito, aqui também está tendendo a infinito. Quando x tende a menos infinito, aqui tende a menos infinito. Então, quem é esse limite aqui? Esse limite aqui, ó, ele vai ser igual a infinito. E esse limite aqui, quando x tende a menos infinito, vai dar menos infinito. Beleza? Por quê? Por causa do gráfico aqui. Basta você imaginar. Cada vez que você vai aumentando os valores para x, o valor de x ao cubo vai tender ao infinito também, certo? Quanto maior o valor de x, maior o valor de x ao cubo. E quanto menor o valor de x negativamente, menor também vai ser o valor de x ao cubo. Né? Encontre esse limite aqui. Ó. O que acontece? Que menos infinito é uma indeterminação. Então, como é que a gente faz para resolver esse limite? Nesse caso aqui, basta você fazer o seguinte, ó. Limite, coloca o x em evidência. Isso aqui dá x menos 1, quando x tende ao infinito. Ó, como está multiplicando isso aqui, aí que fica infinito vezes infinito. Então, o resultado disso aqui é infinito, certo? A multiplicação de infinito vezes infinito não é indeterminação. Que é indeterminação é infinito menos infinito. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, o que é que você vai fazer? Se você pegar e dividir por x, que é a maior potência aqui, ó, dos dois, do denominador, eu vou dividir por x embaixo e em cima. Né? Basta, nesse caso, quando tem de infinito, você pegar as maiores potências aqui. Ó. Na verdade, você vai dividir esse por esse. Esse aqui são os coeficientes dominantes. São os coeficientes dominantes. Né? Seria assim, ó, limite de quem? De x ao cubo sobre menos x. Quando x tende ao infinito.
Isso aqui é minha cor de limite de x quando x tende de menos x, né? De menos x quando x tende a infinito. Ou seja, isso aqui vai dar menos infinito, certo? Vai dar menos infinito. Você poderia dividir em cima e embaixo por x? Pode dividir por x, né? Em cima e embaixo vai dar esse mesmo resultado. Ok? Agora olha só, esboce o gráfico achando as intersecções com os eixos coordenados quando x tende a infinito e menos infinito. Aqui a função é essa. Tá? Então o que acontece? Para a gente fazer o gráfico dessa função, basta você pensar no seguinte. Olha só, pense comigo aqui no seguinte. Aqui, quem zera essa parte aqui, quando x vale 2, está zerando. X vale 2. Quando x vale menos 1, também está zerando aqui. Ó. Quando x vale 2, quando aqui x vale menos 1 e quando x aqui vale 1. Então, aqui, ó, quando x vale... Vou colocar aqui. Quando x vale... Opa. Quando x vale 1, quando x vale 2. Quando x vale 1, zera. Quando x vale menos 1, vai zerar isso aqui. Quando x vale 2, vai zerar também. Então, o que é que acontece? Para a gente fazer esse gráfico aqui, a gente faz o seguinte. A gente tem que estudar o sinal dessa função. Como é que a gente estuda o sinal? Você vai ver aqui, o expoente aqui é 4. O expoente é 4. Então, aqui sempre vai ser um número positivo. Opa. Você pega assim, ó, x menos 2 elevado à quarta. Então, isso aqui sempre vai ser um número positivo. Sempre porque o expoente é par. Só que no 2 vai valer zero. Depois x mais 1 elevado ao cubo. Então, olha só, como está elevado ao cubo, aí vai interferir. Certo? Se for negativo, fica negativo. Se for positivo, fica positivo. Então, isso aqui vai ficar, ó, menos 1. Então, aqui é uma reta crescente. Aqui vai ser positivo. E aqui negativo. E o 1, né? Eu vou colocar esse 2 mais para cá. E o 1, que é o de cá, que é x menos 1 elevado a 1. Então, isso aqui vai ser 1. Aí, o que é que acontece? A esquerda do 1 é negativo e a direita é positivo. Certo? Porque é uma função afim, está elevada a 1. Aí você traça retas verticais, ó. Retas verticais. Traça retas verticais. Então, isso aqui vai dar... Aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar mais. E aqui vai ficar mais. Então, quer dizer que os valores entre... Olha só. Entre menos 1... Antes de menos 1... Isso aqui é negativo. Entre menos 1 e 1... Oh, perdão. Antes de menos 1 é positivo. Entre menos 1 e 1 é negativo. Certo? Entre menos 1 e 1 é negativo. Entre 1 e 2 ele é positivo. E aqui continua positivo, ó, continua positivo. Então o gráfico ele fica mais ou menos dessa maneira, ó. Chega aqui, faz isso. Chega aqui, sobe. Aí ele pergunta assim, os limites. O que a gente vai fazer? Limite, ó, limite da função do y quando x tende ao infinito. Está dando ao infinito. Certo? Pelo gráfico aqui a gente percebe. E limite de y quando x tende a menos infinito. Isso aqui também está andando mais infinito. Porque o gráfico está crescendo, ó. Certo? Não é negativamente. Beleza? Então vai ficar dessa forma. Aí olha só comigo aqui o seguinte. Definições precisas. A definição precisa é quando você está usando essa questão do epsilon aqui, ó. Questão do epsilon. É delta, epsilon. Então olha só. Seja f uma função definida por algum intervalo de a infinito. Então, o limite de f quando x tende a infinito é igual a L. Como é que a gente escreve isso aqui de forma precisa? Significa que para todo epsilon maior que zero, sempre vai ter um correspondente n, tal que x maior que n implica dizer que f de x menos L sempre vai ser menor do que esse epsilon. E vai acontecer isso aqui, ó. Sempre vai existir um n
Ou seja, quando x for maior do que n, x estiver nesse intervalo, tá vendo? Então, a função vai estar aqui, ó, entre, tá vendo? L menos epsilon e L mais epsilon. Vai estar aqui nesse trecho, vai estar aqui, sempre vai estar aqui. Beleza? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.